Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula você vai ter uma apresentação desse curso. A gente vai ver quais os conteúdos que serão lecionados, vai entender o que a gente vai estar apto a fazer quando esse curso terminar e tudo aquilo que a gente for aprender, né, a gente vai ver aqui. Vale lembrar que para que você não tenha maiores dificuldades para acompanhar esse curso, para que você tenha fluidez no seu aprendizado, é importante que os conceitos que foram adquiridos lá na disciplina de C, né, no curso de C, estejam bem fixados, especialmente o conteúdo de funções, modularização de programas em funções e procedimentos, também os conceitos de laços de repetição, desvio condicional, variáveis, constantes, enfim, toda a base de programação, isso tem que estar sabido, e também os conceitos aprendidos no curso de banco de dados, principalmente os conceitos referentes a consultas, inserção, alteração e remoção de registros no banco. Então esse SQL, esse conhecimento, tem que estar também bem dominado para que você tenha aí uma fluidez e consiga ter uma boa base que vai fazer toda a diferença para o seu aprendizado nessa disciplina. Bom, indo agora à disciplina, a gente vai começar ela entendendo um pouco do que é o Java, a história do Java, dessa linguagem que hoje é tão famosa, que é tão utilizada por muitas empresas e muitos programadores. A gente vai entender o funcionamento dessa linguagem, como que essa linguagem funciona, qual é o processo de compilação, de interpretação, a famosa máquina virtual Java. A gente vai compreender como funciona esse mecanismo. Depois a gente vai dar uma revisão breve, né, em todos aqueles conceitos que foram vistos no curso de C. Então todos os conceitos de base de programação, laço de repetição, variável, constante, a gente vai entender como a gente escreve cada uma dessas estruturas em Java, porque cada linguagem de programação tem a sua forma de escrever essas estruturas e naturalmente tem diferenças com relação ao Java. Então a gente vai ver brevemente aí como que a gente escreve no código cada uma dessas estruturas. E aí depois então a gente vai para a parte mais importante do curso. Esse é o objetivo maior desse curso com vocês, que é aprender e entender o paradigma orientado a objetos. A orientação a objetos é uma forma um pouco diferente de programar, de organizar o seu código. Agora a gente vai passar a não ver mais o código como uma linha após a outra que vai sendo executada, tem hora que desvia, tem hora que fica repetindo. Isso vai perder um pouco de foco agora para que a gente possa olhar para o nosso código, mas de maneira agrupada em um objeto, tem uma semântica própria. Então a gente vai ter agrupamentos dessa maneira. Então todos os conceitos inerentes à orientação a objetos, classes, interfaces, herança, polimorfismo, realização, implementação, enfim, tudo isso a gente vai entender nessa disciplina. A gente vai também, depois que ver toda essa orientação a objeto, a gente vai também estudar tratamento de exceções, que é uma forma muito mais profissional, é uma forma muito mais utilizada na hora de tratar erros dos seus códigos. Então agora vai acabar aquela história de if isso deu errado, imprime na tela isso ou aquilo. Não, a gente não vai usar mais isso, a gente vai ver como realmente é feito profissionalmente o tratamento desses erros, dessas exceções de usuário, enfim, essas coisas que podem acontecer, que a gente não está esperando, mas que acontece de errado no nosso programa. A gente vai aprender como tratar isso de maneira correta, sem usar essas gambiarras aí de if para fazer esse tratamento.
A gente também vai ver nesse curso a ideia de programação genérica, que a gente pode fazer a programação de um determinado código e isso vai ser aplicado a qualquer tipo de dado. Então, assim, não tem mais restrições, a gente não precisa mudar uma linha de código se o tipo de dado mudar. A gente também vai entender como manipular datas, e sem aquela história de manipular dia, mês e ano separado, hora separada, não. A gente vai entender que já existem recursos bem consolidados para a gente trabalhar com isso. A gente vai entender como fazer operações com datas, como representar, formatar datas, enfim, tudo isso, né, da forma como hoje é feito aí no mercado usando a linguagem Java. E, finalmente, a gente vai aprender como usar a linguagem Java para fazer operações no banco de dados. A gente vai aprender como, de fato, fazer com que o nosso próprio programa, ele sozinho, vai fazer as operações lá de insert, update, delete, tudo isso ele quem vai fazer. Nós não vamos escrever, né, por assim dizer, códigos SQL e mandar executar, não. Isso o programa vai montar as suas consultas, os seus códigos SQL por si só, né, parametrizado conforme a gente determinar, e ele vai fazer essa execução. Então a gente vai ter agora a possibilidade de ter programas que operem no banco de dados. Isso já abre uma gama muito grande para a gente desenvolver nossas aplicações. Então, ao terminar esse curso, vocês vão estar, né, prontos para programar de maneira organizada, coesa, desacoplada, com um paradigma orientado a objetos. Vocês vão saber tratar exceções, lidar com os erros que acontecem do programa, né, de maneira totalmente profissional, de maneira correta, sem gambiarras. Vocês vão saber como trabalhar com datas, manipular isso e também como gerenciar aí dados que estão em um banco de dados, em um SGBD, usando um programa Java. Bom, e esse é o nosso curso, galera. Espero que estejam aí todos empolgados. A gente vai ver isso de forma muito prática, né? Codificando tudo, entendendo os códigos. Então se dediquem, que certamente todo mundo aí vai virar um exímio desenvolvedor Java. Um grande abraço a todos, boas aulas e a gente se vê.